Boa tarde, pessoal. Estamos com um pouquinho de atraso aqui, 4 minutos de atraso, 4h49. Vamos dar início a mais um chat de fechamento. Hoje quem ia fazer com vocês era o Roberto Indec, né? Mas agora de última hora ele foi para uma reunião, aí me pediu para fazer o programa, falei, não tem problema, gente, eu vou correr aqui e preparar tudo, né? Então estamos dando início a mais um chat de fechamento. Bom, para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora. Sejam bem-vindos, pessoal, e vamos falar aqui sobre o nosso pregão, o que aconteceu hoje, né? As expectativas aí, o que a gente tem aí pela frente. Bom, aqui está o nosso carro-chefe, né? Fotografia bastante conhecida aí de vocês, nosso índice Bovespa. Realmente aqui ele continua bastante forte. Ontem ele sinalizou que poderia fazer um pouquinho de correção antes de voltar a subir, mas está dando a resposta aqui no dia de hoje, não quer saber de corrigir, já está recuperando toda a perda de ontem, né? E já está pressionando essa resistência que ele formou aqui em 58.140. Acima dos 58.140, maravilha aqui, retomamos a tendência de alta, né? Lembrando aqui que pelo semanal, tenho até mostrar uma figurinha para vocês aqui, deixa eu puxá-la aqui, só um segundo, pessoal. Fica mais fácil eu puxar essa figura aqui no Paint, que eu já tenho ela gravada aqui há algum tempo, né? Aí a gente está com ela marcada com alguns pontos importantes. Esse gráfico aqui é de 1 a 2 semanas atrás, mas fica bem claro aqui nessa figura, a formação aqui de um W, né, que o Ibovespa rompeu a questão de 1 a 2 semanas atrás, rompeu esse W, para quem conhece um pouquinho de análise gráfica, expectativa de alta aqui seria a altura dessa figura. Conciliando com as resistências mais importantes, a gente teria, num primeiro momento, um objetivo aqui de curto prazo em 63.470 e depois partindo para os 68.970. Isso é a expectativa gráfica que a gente tem por esse grande W acionado, né? Ou seja, nós estamos em tendência de alta e ainda com uma bela figura de impulsão altista aqui, mandando tudo para cima. Até quando vai durar? Não dá para saber, o mercado mercado é que manda. Por enquanto ele está mandando comprar, enquanto ele está sinalizando essa direção, vamos concentrar aqui nossas operações na ponta de compra, né? E procurar boas oportunidades nesse sentido para tentar surfar o máximo possível aí nessa onda aqui, mais tempo ou menos tempo, mas tentar surfar nessa direção que é o que o mercado está apontando. Bom, de operações hoje, o pessoal do Trade ao Vivo soltou pela manhã operando com você com uma compra com Light 3. Esse ativo está também nos meus de olho, mas eu estou com um ponto de entrada um pouquinho mais acima, mas eu havia comentado com vocês que a Light, ela tinha aqui duas resistências importantes. Vamos lá no gráfico da Light. 22,93 e 23,30. Eu coloquei o meu start na Light acima desses 23,30, já garantindo a retomada da tendência de alta, mas perfeitamente válido uma entrada também acima dos 22,93. O pessoal antecipou, no caso, hoje saiu operando com você, quando rompeu essa resistência, está em aberto, e o meu de olho também permanece acima dos 23,30, possivelmente amanhã também já devo passar essa recomendação de compra, o meu objetivo está em R$ 28,00, e o stop em R$ 21,49, abaixo desse último suporte aqui de R$ 21,52. Então a expectativa dela começar a se desenvolver. Eu tenho mais algumas operações que eu estou de olho também, né? Possivelmente podem startar amanhã. Uma delas que eu soltei agora no finalzinho da tarde, o pessoal do fórum aqui conseguiu, pegou a colocação que eu coloquei. Quem não me acompanha muito pelo fórum talvez não tenha visto, mas já está lá no site, na página da carteira direcional. É uma possível compra com Embraer. A Embraer, ela vem se armando bem, né? Ela, alguns dias atrás, fez um belíssimo rompimento do topo histórico, que estava em 21,60, depois devolveu forte, tumultuou um pouquinho aqui no meio do caminho, mas nesses últimos dias ela está se armando novamente aqui para cima. Estou com as bandas de Bollinger fechadas, né? E dei uma olhadinha rapidamente aqui também nos indicadores, ela tem boas expectativas de tentar retomar a tendência de alta. Está bem configurada aqui para continuar a subir, romper os 22,45 e depois aí procurar novas máximas. Então coloquei um de olho agora há pouco. A partir de 22,15 vou entrar na compra com o Embraer, meu objetivo é em 24,20 e o stop abaixo desse suporte aqui de 21,20, estou com stop em 21,19. É um de olho que está no radar aí, vamos ver se essa compra sai. O outro que já está em alguns dias aqui, ainda não foi startado hoje, por pouco não starta, mas acabou
voltando um pouquinho nesse final, que é a localiza. Hint 3. Eu estou com start acima dessa resistência principal de 38,12, e eu venho comentado aqui nesses últimos dias, por que eu coloquei o meu start acima dos 38,12? Porque a gente tem antes dos 38,12 um topo abaixo do lado esquerdo e um topo abaixo de 37,75 do lado direito. Ou seja, se der bate e volta nessa região começar a voltar, tem chance disso daqui reverter tudo para baixo, formar um ombro, cabeça, ombro, né, seria uma figura de reversão aqui para baixo, né, e mandar tudo para baixo. Então, para garantir, eu estou, só acertar essa flechinha aqui, vocês podem conferir lá na página da carteira direcional, eu estou com o meu de olho acima dos 38,12, a partir de 38,15, objetivo 41,30, stop em 36,49. Essa é uma possibilidade aí de compra aí, estou na expectativa também desse de olho, deve continuar também no dia de amanhã. Coloquei também uma possível, essa daqui eu coloquei na parte da manhã, se não me engano, uma possível compra com Ser Educacional. Vamos ver como é que ela se comportou no dia de hoje. Também está se armando bem, né? É um ativo aqui que está tentando retomar a tendência de alta, e se romper esses 26,86, vai fazer novo topo histórico. Então, estou programando uma entrada a partir de R$ 26,00, objetivo 31,85, meu stop abaixo desse suporte 23,40. Está lá nas indicações também, deve permanecer nos de olho a partir de amanhã. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, vamos entrar lá na página. Carteira gráfica direcional, aumentar aqui um pouquinho o zoom. Essas operações, pessoal, no caso, baseado em de olho, elas ficam dentro dessa taxa laranja. Análise de mercado, carteira gráfica direcional. Então, lá nos FICs de olho, vamos lá, aqui já está Embraer, Light, que para mim ainda não acionou, Localiza e Ser Educacional. São essas 4 operações que eu estou de olho. Tem uma outra também, que é um gráfico que está bem armado, não vai entrar nessa relação, mas eu vou até passar para vocês, né, que no caso é a Anima. A Anima Educação também está se armando bem e pode dar uma compra a partir de 30 e 35. Só que pelo critério da minha carteira gráfica do gerenciamento de risco, ela não pertence à carteira teórica do Ibov, então não conseguiria comprar pelo menos o lote padrão de 100 papéis. Por isso eu não coloquei lá, porque não, se for acionado não vou conseguir entrar. Mas graficamente, o que a gente tem para a Anima? Vamos ver como é que ela se comportou no dia de hoje. Fez um pregão aqui bastante volátil, mas é uma situação muito parecida aí com a Ser Educacional, né? Acima dos 30 e 33, que é uma resistência. Dá para a gente tentar aqui uma antecipação na compra, na sequência rompendo os 31,25, retoma a tendência de alta, objetivo R$40, stop abaixo de 27, também é uma boa possibilidade. Infelizmente, para mim, pelos critérios da carteira, né, não consigo comprar o lote padrão, então não vai compor os de olho que eu tenho lá. Mas fica válida a indicação também, se vocês quiserem acompanhar, acima dos 30 e 33, também está valendo a entrada. Agora vamos passar para vocês. Falei demais, vamos ver o que vocês estão pedindo aqui de ativos, né? Primeira pergunta aqui, Samuel Marques. Bom, não tenho o início da pergunta aqui, a primeira colocação que eu estou vendo o que depende do seu perfil, curto, médio e longo prazo, tem que saber também qual é o seu capital para isso. Bom, eu estou vendo apenas uma parte dessa conversa, então não dá para verificar o que está sendo discutido. Juca, bonita camisa, bom, beleza, também gosto bastante dessa camisa aqui, rico com você, objetivo, todo mundo crescer, a corretora junto com vocês, nossos clientes investidores, a gente quer que todo mundo aí tenha sucesso aí nos seus investimentos. Evandro, você não coloca no Twitter? Coloquei. Coloquei e publiquei ontem, inclusive, lá no meu canal do YouTube também. Deixa eu até colocar aqui para vocês, pessoal. Colocar 2 informações. Primeiro, o meu Twitter, para quem quiser me acompanhar, @Lima_, ontem eu falei, mas eu não digitei, @Lima_, Evandro, é o meu Twitter, onde eu coloco também. E o meu canal do YouTube, ontem eu publiquei também o chat de fechamento, Evandro Lima, Evandro espaço Lima, vocês vão localizar. Mas o de ontem, deixa eu pegar ele aqui, e eu já coloco para vocês onde que ele está gravado. Assim vocês pegam o link e já ficam sabendo também onde fica o meu canal aqui do YouTube.
Vamos lá. Então está aqui o chat de fechamento de ontem. Ele está nesse endereço. E o de hoje também, assim que terminar, também vou colocar lá, né, manter aí o que o André costuma fazer todos os dias, né, termina o programa, publicar lá no YouTube. Ontem eu demorei um pouquinho para colocar, porque deu problema ali com o meu e-mail, não estava conseguindo acessar meu canal, enfim. Acabei colocando ele um pouquinho mais tarde, mas vamos ver se hoje eu consigo fazê-lo mais rapidamente. Daniel, Petrobras, se eu acompanho. Sim, todos os dias, naquele relatório do qual que eu faço todos os dias, tem sempre a última posição para a Petro. No dia de hoje, o que está acontecendo com ela? Ela está tentando um sinal de fundo em cima desse suporte aqui de 20,16, tentando também voltar para cima e retomar a tendência de alta. Está deixando aqui esse pequeno martelo. Se confirmar esse sinal, na sequência romper os 21 e 23, também tudo certo para ela, retoma a tendência de alta aí e vai embora. Que mais que a gente tem? Essa foi a Petrobras. Ike Batista, Gol e Light. Bom, a Light foi a primeira que eu comentei, vamos falar sobre a Gol. Eu também estou comprado aqui nesse ativo, né? Vamos dar uma olhadinha como é que ela está reagindo aqui no pregão de hoje. Bom, ela já fez um teste aqui nessa resistência aqui de 14 e 59. Deixa eu tirar essa flechinha aqui para que ela está exatamente aqui no ponto da minha entrada. A entrada já foi quando rompeu os R$14. Testou aqui essa resistência de 14,59. No dia de hoje ainda não consigo ultrapassá-la, mas também esse candle aqui ele continua bem armado aqui para rompê-la. O objetivo de curto prazo, resistência de 15,34. Eu estou trabalhando com um objetivo um pouco acima, mais para o médio prazo, 18,89. E o meu stop está abaixo do fundo principal 12,43 e stop 12,41. Continua bem armada aqui para subir, retomar a tendência de baixa, retomar a tendência de alta maior acima dos 15,34, né? Expectativa é bem positiva para ela. Esta foi a Gol, Light eu já comentei. Telefônica, VI, VT4, o André está perguntando. Então vamos lá, VI, VT4, eu acho que ele quer comprar, deixa eu só confirmar se é exatamente isso, para compra, exatamente. Bom, a Telefônica, por enquanto, o que ela está fazendo aqui é apenas um bom repique. Se a gente pegar aqui alguns pontos principais, pegar, por exemplo, desse topo aqui, fazer ou melhor, deixa eu fazer uma coisa um pouco diferente. Vou pegar uma LTB média, pegar desse topo primeiro aqui, na realidade, na média, porque ela não está 100% bem configurada, mas ela está mais ou menos aqui, tentando pegar uma média aqui desses topos que eles não estão perfeitamente alinhados, a gente estaria mais ou menos aqui nessa região. Bom, a VIVT4, de qualquer forma, ela está mais ou menos testando a linha de tendência de baixa. Se romper isso daqui, ela dá um passo importante para tentar retomar aqui e virar para alta. O que eu faria no caso para VIVT4? Que ponto aqui que a gente poderia tentar uma antecipação na compra? Claro que o ideal seria esperar romper essa resistência de 47,39. Mas aí se a gente esperar até esse ponto aqui, provavelmente o stop ele vai ficar muito caro, porque o último fundo ele já está ficando bastante distante, 43 e 14. Estou marcando aqui, assim eu já aproveito e já dou marcar alguns pontos importantes desse gráfico. O que a gente teria aqui de uma resistência importante aqui para tentar algum tipo de antecipação? Nessa região exatamente onde ele está fazendo a máxima de hoje aqui, rompendo essa resistência. Então dá para a gente tentar uma antecipação na compra com a VIVT4 acima da máxima de hoje. O stop, por enquanto, ele está um pouco caro, né, abaixo de 43,14, mas seria o último fundo, seria o melhor stop. A gente pode até tentar ver se consegue alguma coisa pelos 60 minutos. E aqui, no caso, eu vou ter, seria um objetivo mais para o médio prazo. Deixa eu traçar aqui rapidamente um Fibonacci e vamos ver onde que a gente chegaria. Eu tenho esse fundo anterior principal, 41,11.
É bom aqui porque a gente traça o estudo exatamente ao vivo. Topo principal aqui, 48,05. Deixa eu tirar um pouco a CLTB, porque ela não foi... A gente ela está bem desalinhada, né, porque esses topos eles não estão em níveis assim constantes. Então vamos lá, pegando desse fundo aqui, 41,11 até 48,05. Não sei se ela vai ficar viável pelo gerenciamento de risco, mas de qualquer forma vamos traçar, vamos ver aonde que a gente vai chegar. 41,11 é o ponto de início, 48,05 é o final, 9 linhas, porcentagem, e vamos lá, vamos ver onde é que a gente chegou. 52,34, é um alvo bastante interessante aqui para o médio prazo, né? Então uma entrada, uma antecipação poderia ser dado acima da máxima de hoje, objetivo em 52,34, o stop ou abaixo de 43,14, ou se quiser um stop um pouco mais curto, a gente também tem um outro suporte mais acima em 43,81, vai melhorar um pouquinho a relação de risco, também é válido abaixo desse suporte, e ainda uma região bastante interessante aqui, com certeza, essa região aqui dos 44,50 aproximadamente, onde a gente tem bastante toque, ainda está um pouquinho abaixo da minha média móvel de 21, né? Talvez ela pode dar uma relação risco-ganho maravilhosa, só que tem algum risco de violino. Mas um stop assim, mais interessante, um stop curto, né? Por volta de 44,50. Então, stop mais curto, 44,50, 43,79 seria o segundo nível, 43,11 o terceiro nível. Qualquer um desses stops você pode colocar. E programar a entrada do start, talvez, acima da máxima de hoje. Particularmente, eu já preferia apostar num ativo que já estivesse em tendência de alta, mas de qualquer forma, por essa boa armação, ela pode estar preparando uma reversão de tendência de baixa para alta, né? Então, o ponto para antecipar seria acima da máxima de hoje. Bom, vamos lá, essa daqui foi a Telefônica. My Money Now. Evandro, isso dado que você mostrou é no semanal, não esquece que temos amanhã ainda, sim, mas no caso ele já foi rompido pelo semanal. Só voltando aqui rapidamente, aquele o gráfico que eu mostrei, ele não é o último que a gente tem, mas com certeza, ele vai fechar amanhã. Então vamos dar uma olhada aqui, situação de momento, pelo semanal. Ok. Exatamente o gráfico semanal. Então a gente tem, na semana passada, ele conseguiu romper esse W, e só se acontecer realmente um desastre amanhã, que vai desfazer esse belo candle de alta, que hoje já é quinta-feira, né, que está se formando aqui no gráfico semanal. Então realmente está confirmando mesmo o rompimento desse W. Claro que, com certeza, my money, amanhã a gente vai ter certeza se vai manter ou não, mas de qualquer forma, o rompimento foi na semana passada, né, onde ele já conseguiu um fechamento acima desse W confirmando, e nessa semana está confirmando mesmo o rompimento com mais uma semana de alta, né, hoje ainda é quinta-feira, mas já estamos mais para o final da semana do que para o início. Então, a menos que aconteça alguma coisa muito desfavorável amanhã, o candle que ele está deixando aqui nessa semana também é bastante animador. Continuando. Ike Batista, Eletropaulo e Gafisa. Bom, Eletropaulo também está se desenvolvendo bem, né? Ela startou compra quando rompeu os 11,15. Eu não entrei na Eletropaulo porque no mesmo dia acabei fazendo uma compra com a STT. Deu saída ontem, acabei saindo aí no gain, mas com um gain muito pequeno aí pela minha regra aí dos 2,5%. E hoje já coloquei uma outra no radar do mesmo setor de elétrico. Mas, de qualquer forma, para quem entrou na compra, o objetivo permanece em 12,60 e o stop aqui abaixo dos 10,69, né? Ou, se já tiver
2,5% ou 3% a mais no lucro, né? Pegaria o preço de fechamento, divide por 1,03 ou 1,025, já traz lá o stop para a zona de lucro. Graficamente, o stop ele ainda estaria abaixo desse último fundo aqui, é um suporte intradiário de 10,69. E um stop mais defensivo, ainda gráfico, abaixo do suporte de 11,15. Está se encaminhando bem, rompendo os 11,92, aí deve liberar bastante aí para ela completar aqui o objetivo de alta. E a Gafisa, GFSA3. O que a gente tem para a Gafisa? Também está se encaminhando bem, hoje está fazendo um importante rompimento dessa resistência aqui de 3,63, está retomando a tendência de alta aqui, porque ela tinha feito um topo exatamente nessa resistência quando fez essa correção mais forte, então está retomando a tendência de alta, né? O gráfico dela ainda não está assim muito redondo, né? Mas de qualquer forma ela está em tendência de alta e está aos pouquinhos aí está subindo. Eu pensaria no objetivo curto, nessa resistência de 3,90, agora o stop, por enquanto, pelo menos o stop gráfico ainda está um pouco salgado, abaixo de 3,40, 3,39, então o stop está um pouquinho caro, mas de qualquer forma aí, ela está se encaminhando bem. Para quem já entrou um pouquinho antes, se quiser também é válido, colocar o caráter móvel aqui no stop, ou seja, ajustando o stop sempre pela mínima do candle anterior, para prevenir alguma formação de topo. Mas ela está se encaminhando bem e fazendo um importante rompimento hoje, aqui acima de 3,63, retomando a tendência de alta. CETIP e CEMIG. Então vamos às duas aqui. Primeiro pela CETIP. Bom, CETIP também está se encaminhando bem, tem 2 calls abertos aí de posição, e eu tinha um estudo que acabei não entrando pelo critério ali de primeira hora, né, já comentei com vocês, mas por esse estudo ainda estou mantendo ele aqui. O objetivo que eu tenho aqui mais curto, 35,30, objetivo de alta, quando rompeu aqui os 32,19, e o stop abaixo de 30,78, 30,77, 75 aproximadamente, também está se encaminhando bem. Isso daqui já é rompimento de topo histórico, então ela vai indo bem, firme em tendência de alta e procurando novas máximas. E a CEMIG, CEMIG 4, caiu um pouquinho aqui no dia de ontem, hoje também está reagindo bem. Se romper aqui essa resistência intradiária de 19,92, retoma a tendência de alta. Ela está um pouquinho esticada, mas também ela começa a trabalhar aqui dentro de um estreito canal de alta. Então o que eu faria aqui no caso para CEMIG? Eu pegaria, eu acho que seria a forma melhor aqui para tentar conduzir aqui essa operação. Ao invés de trabalhar com o objetivo stop, o stop, claro, vai ter que ter de qualquer forma. Mas o que eu faria para a CEMIG, espera um pouquinho, que esse meu canal aqui, ele saiu um pouquinho, saiu um pouquinho torto. Vamos só dar uma ajeitada nele aqui melhor. O que eu faria aqui para a CEMIG? Bom, o stop mais curto, ele estaria o quê? Abaixo da mínima de ontem. Ou então, para deixar um pouquinho mais de folga, nós temos aqui um suporte, que é essa linha vermelha. Deixa eu só pegar o nível aqui. 18,77, então eu poderia deixar um suporte com um pouquinho mais de folga abaixo desse suporte, e eu faria exatamente o que com a CEMIG? Traçaria esse canal aqui que eu tracei meio de forma rápida. Enquanto a CEMIG estiver trabalhando desse canal, vamos surfar na onda. A exemplo do que eu fiz uma palestra aqui nesses últimos dias sobre surfar na onda, e eu dei um exemplo aí com a Eco Rodovias, que ela permaneceu por alguns meses ali dentro aqui de um belíssimo canal de alta até sair fora. Quem permaneceu com ela aqui, com certeza teve uma rentabilidade aqui muito boa. Então, o que eu faria com a CEMIG? Traça esse canal de alta aqui e monitora. Enquanto estiver dentro dele, legal aqui, continua na onda aqui, não fazer trade com ela, né? E sim permanecer comprado aqui, enquanto ela permanecer nesse canal. A hora que sair fora, aí vamos mudar a estratégia. Por enquanto, o que eu faria com ela seria traçar esse canal e acompanhá-la aqui enquanto estiver aqui dentro, né? Continuar com ela. Bom, esta foi a CEMIG. Fernando Lucchesi, comprado em BBSE3.
Tem dois calls aí que estão seguindo bem aqui, dois calls de posição lá do André. E ela está se desenvolvendo aqui muito bem, né? Tem dois objetivos aqui, dá para seguir tranquilamente aqui o call. Já rompeu o topo histórico, está fazendo novas máximas, expectativa aí de começar a se desenvolver mesmo e buscar aí os dois objetivos de alta. Stop gráfico aqui em 31 e 35, mas você pode seguir os stops ali que eles estão nas duas estratégias. É só pegar aqui, naquela mesma aba laranja que eu mostrei aqui, o meu Fique de Olho da carteira direcional, análise de mercado, você vai ter aqui estratégias. Já está aberto aqui do lado. Então, tem aqui os dois calls de BBSC3, um do dia 1º de julho e outro aqui do dia 21 de julho. O primeiro call aqui, o stop, ele já está na zona de lucro, ontem ele subiu para 33,50 pela regra dos 3%, o segundo ainda não, mas foi por questão de 1, 2 centavos. Muito provavelmente esse segundo call também, o stop já vai para a zona de lucro. Agora, o stop gráfico abaixo de 31 e 37. Que mais que a gente tem aqui? Fernando Luquezzi também, não estou comprado em Banco do Brasil. Bom, Banco do Brasil, para entrar agora, ele está um pouquinho esticado, né? Eu tinha um objetivo de swing trade nessa resistência aqui de 28,33, então para mim esse ponto aqui já foi um ponto de gain, só que ele está continuando aí, está continuando a subir. Vai subir até que nível? Não dá para a gente saber. Então, para traçar uma nova estratégia com ele aqui, para projetar um novo alvo, eu esperaria ele fazer alguma correção com sinal de fundo para projetar um novo objetivo. Por enquanto aqui, quem estiver dentro do ativo aqui, vai apertando o stop, talvez jogando para baixo da mínima de cada candle anterior, para prevenir topo. Ou, se quiser se basear em algum suporte, o suporte agora mais curto é o 28,33, stop mais curto, gráfico abaixo de suporte, abaixo desse daqui. O intermediário abaixo de 26,79. Por enquanto, para entrar agora, está um pouquinho esticado, tem que aguardar alguma correção. Esse foi Banco do Brasil. Samuel Marques. Evandro, quais ações você recomenda para guardar? Bom, no caso, investimento de longo prazo, a gente tem que pegar o gráfico semanal ou mensal e verificar ali ativos que ao longo do tempo, ao longo dos anos, eles estão o quê? Eles estão subindo. Eu dei uma passada sobre isso também nessa palestra que eu fiz essa semana aí sobre surfando na onda. Deixa eu até pegar o endereço também. Seria interessante, se você não participou, dar uma olhadinha nela. Vou colocar o link também aqui, onde eu falo exatamente nessa situação. Cielo, por exemplo, que me vem à cabeça, seria uma boa ação aí para levar para o longo prazo também. A CETIP também, eu dei uma olhadinha hoje, ela também está performando bem, mas seria interessante você pegar o conceito que eu mostrei aqui nessa palestra. Tá aí o link também, está gravado aí, seria interessante se você puder assistir, né? Vai te ajudar bastante. Andy, Estácio, vale entrada? A Estácio, depois da gente ter levado aí recentemente um duplo stop, está voltando aqui a se armar novamente aqui, querendo subir. Ela não perdeu, apesar do escorregão que ela deu nesses dias aqui, ela não perdeu a tendência de alta, né? Que ela já tem uma boa tendência de alta aí nos tempos maiores, inclusive é uma boa opção também para levar aqui para o longo prazo, né? E graficamente ela dá uma nova entrada na compra, acima do último topo dela, que seria o atual TH 30,21, rompendo os 30,21 também gera uma nova possibilidade de compra. Está se armando bem, né? Então, se romper os 30,21 também pode valer a pena uma entrada na compra. E para o longo prazo, independentemente do ponto, né? Ela tem uma configuração gráfica também muito boa, é um ativo também interessante para apostar no longo prazo. Vamos lá. Estácio, eu comentei, Daniel, Petro 4, tá. Se ele acompanha a Bovespa? Sim, ele acompanha o Bovespa, né? Itaú, Petrobras, Vale, são ativos muito correlacionados com o índice, né? O índice sobe, então, normalmente elas acompanham bastante. O que mais que a gente tem? Marfrig para venda.
Bom, uma coisa que eu desaconselho também, pessoal, nada contra aqui, mas eu particularmente, eu não gosto em fazer operações do contra, né? Eu prefiro trabalhar a favor da tendência. No momento, a situação de Marfrig é uma situação de topo, onde ela chama uma correção, podendo buscar aqui esse suporte de 6,19. Só que eu, particularmente, eu prefiro, é válido também se quiser apostar nessa correção, mas eu prefiro esperar essa correção que ela está sinalizando, e se formar um fundo aqui nessa região de 6,19, entrar na compra a favor da tendência. Mas, de qualquer forma, o que ela sinaliza nesse momento seria uma correção até esse suporte de 6,19, com stop aqui acima de 7,05, stop em 7,06. Então, ela sugere uma operação corretiva até o suporte de 6,19. Mas eu, particularmente, eu prefiro esperar ela corrigir e entrar a favor da tendência depois, ou seja, no caso, na compra. Aliás, falando em operações também, pessoal, ninguém perguntou, mas deixa eu fazer um comentário também rapidamente sobre ela, que é uma operação que a gente está vendido sobre ela, que foi a Natura. Ela apresentou hoje um balanço muito ruim, né, que surpreendeu negativamente o mercado e abriu com esse gap violento de baixa. Está até se recuperando um pouquinho agora nesse finalzinho, né, conseguindo um fechamento um pouquinho acima desse suporte dos R$37, mas numa pancada só. É uma operação que a gente entrou uns dias atrás na venda, né? Ela deu um suador danado, quase estopou, e hoje, por muito pouco aqui, não retoma a tendência de baixa. Então, realmente, situações como essa aqui são bastante assim imprevisíveis, né? Esses gaps grandes aí realmente podem provocar aí fortes mudanças de direção de um dia para o outro. Mas, de qualquer forma, para a nossa operação na venda, esse gap aqui ele ajudou a colocar a operação no eixo. E eu estou trabalhando com um objetivo aqui, um pouquinho mais para o médio prazo, 33,40 nesse suporte principal. Mas a gente conseguiria ter um objetivo mais curto nos R$35. Vamos voltar aqui às perguntas. Só fiz um pequeno parênteses por causa desse gap aqui, que realmente esse tipo de situação, quando acontece de um dia para o outro, costuma mexer bastante com as nossas operações. Smiles para compra. Bom, Smiles também já passei essa compra, né? Ela está se desenvolvendo bem. Vamos ver como é que ela está exatamente nesse momento. Eu entrei ontem, no caso, quando ela rompeu aqui os 38,40. Deixa eu tirar essa flechinha porque a entrada já se deu, mas de qualquer forma, ela pode dar uma nova entrada amanhã, se romper os 39,24, retomando a tendência de alta. Hoje ela está fechando cravada aqui nessa resistência, então acima de 39,24 vale uma nova entrada na compra, o objetivo permanece 43,85, o stop ainda abaixo de 35,89, que é o fundo principal. Estou com o stop em 35,85. Antecipei um pouquinho a entrada ontem, acima dos 34,40, mas acima dos 39,24 também vale uma nova entrada na compra. Vamos lá, Smile já foi. Marfrig, eu comentei, Estácio... Crica, Evandro, não esqueça atualizar dados. Bem lembrado aqui, Crica. Valeu aqui, vamos fazê-lo já, porque senão abre o aftermarket e aí eu tô na roça aqui. Então vamos lá. Só um segundinho, pessoal, isso daqui é bastante rápido aqui de eu fazer. Senão aí eu vou ficar até meia-noite aqui para terminar, modo de dizer, terminar aqui os meus relatórios. Então, vamos lá aqui. Aí a gente consegue também atender as perguntas de vocês com mais calma, né? Sem ficar aquela operação contra o relógio. Da carteira direcional já foi, agora vamos aos calls. Primeiro, essa parte final aqui é do ponto pivô, que ele é tudo calculado por fórmulas matemáticas, só que eu preciso o quê? Eu preciso, para que ele me calcule, eu preciso sempre da mínima de cada um desses ativos, que eu coloco aqui nesse relatório, preciso dos valores de máxima, que eles atingiram ao longo do pregão, que é essa coluna daqui, máxima, e o valor de fechamento. A partir daí ele calcula o pivô, que seria o ponto central, e ele projeta mais alguns suportes para cima, algumas resistências para cima e suportes para baixo.
Então, seriam esses pontos aqui principais. Deixa eu ver se eu já copiei agora aqui o valor de fechamento aqui. Não. O valor de fechamento aqui que eu preciso também para depois aplicar aquela regra dos 3% ou 2,5%. Vocês veem que isso aqui é bastante simples. Deixa eu até mostrar aqui para quem tem um pouco de dificuldade nessa regra, como é que isso daqui é calculado. Vou até mostrar aqui a fórmula para vocês. Aqui eu tenho o valor de fechamento. Simplesmente eu pego esse valor aqui, no caso dos calls de posição. Pego esse valor aqui e divido por 1,03 operações na compra. E aí eu vou chegar naqueles stops modificados que vocês têm todos os dias nessa planilha das estratégias. Ontem, por exemplo, subiu de BB Seguridade. Vamos até olhar rapidamente se BB Seguridade vai subir o stop. BB Seguridade, aqui. Opa, desculpem, vamos lá. BB Seguridade. Linha 7, então vamos lá aqui, ok, já vai subir, estava em 33,50, amanhã vocês podem acompanhar, ou mais tarde, a hora que eu atualizar, ele vai subir para 33,88, por quê? Estou pegando o valor de fechamento 34,90, dividido por 1,03, cheguei nos 33,88, então, para os dois calls aqui, já vai estar na zona de lucro, é assim que a gente faz a movimentação dos stops, de forma bastante simples. Bom, vamos lá, então, retomando agora as análises. Valeu, Krika, por ter me lembrado. Grendene para longo prazo. E Marco Polo também para longo prazo. Nossa, Marco Polo para longo prazo, bom. Vamos dar uma olhadinha primeiro na Grendene, que a Marco Polo está numa situação gráfica bastante difícil. Se é para longo prazo, então, vamos pegar e começar com o gráfico mensal da Grendene. Bom, a Grendene, apesar dessa correção bastante forte, mas ela permanece aqui em tendência de alta, né? Agora, eu ainda não entraria nela para longo prazo. Por quê? Se ela perder aqui esse último fundo de 12,55, ela vai fazer um pivôzinho de baixa aqui, ou seja, no mensal ela começa a iniciar aqui tendência de baixa, ou seja, começa a reverter tendência de alta para baixa. Pode ser ainda que essa tendência de baixa, não perdendo esse último fundo aqui, de 5,70, que ele está realmente muito distante, ela ainda, entre aspas, manteria a tendência de alta de longo prazo. Porém, de 13 para 5, realmente é uma variação assim absurda. Então, no caso, para a Grendene, para fazer uma aposta aqui para o longo prazo, primeiro, esperar ela ganhar um pouquinho mais de fôlego, aí subir um pouquinho, de repente, em torno aí dos R$15, né, já com o candle azul aqui apontando para cima, ou aqui nessa região de 15,60, pode começar a valer uma aposta com ela na conta. Por enquanto, continuaria apenas de olho nela, mas ainda não entraria porque existe o risco dela virar para baixo, caso ela perca aqui essa região de 12,55. Então, ficaria um pouquinho com o pé atrás. Marco Polo, Pomo 4. Se é longo prazo, vamos pegar aqui o gráfico mensal. Marco Polo, também uma situação aqui muito parecida. Ela performou muitíssimo bem por um bom período, enquanto estava fazendo topos e fundos ascendentes aqui em forte tendência de alta. Aí, nesse momento aqui, ela desenhou topo duplo, por quê? Porque ela formou esse topo e esse, dois topos mais ou menos na mesma região, com fundo aqui em 5,50. Perdeu aqui esse fundo, ou seja, daqui para cá, a Marco Polo entrou em tendência de baixa. Se está em tendência de baixa, não faz sentido a gente apostar para o longo prazo num ativo em tendência de baixa. Por quê? Ao longo do tempo, né, e ao invés de eu estar ganhando dinheiro, eu vou estar perdendo dinheiro. Por exemplo, quem entrou aqui nesse momento, aqui 2013, já estamos em 2014, um ano depois aqui, e está vendo o seu patrimônio encolher. Então, a gente deve operar a favor da tendência. Pega o gráfico semanal ou mensal, se está subindo, eu aposto na compra. Se está caindo, não faz sentido apostar num ativo que está caindo ao longo do tempo para o longo prazo. Então, a Marco Polo, por enquanto, também não entraria com ela aqui, não faria uma aposta para o longo prazo, porque ela está em tendência de baixa e, enquanto eu estiver nessa situação, eu vou ver o meu capital diminuir. E não é esse o objetivo.
que mais que a gente tem? Sufoco. Suzano, indefinido ou vale uma compra? Vamos ver. SUS B5. Suzano, indefinido ainda. Compra vale acima aqui dos 8,89, que ela está congestionada entre 8,16 e 8,89. Para pensar em compra com Suzano novamente, acima de 8,89, objetivo de swing trade. Nessa resistência principal 9,61, agora o stop vai dar uma relação acima de 1 para 1, mas para o meu perfil eu gosto de relações esse risco-ganho de 2 para 1 pelo menos, né? Mas, de qualquer forma, vale compra acima de 8,89 e o stop aqui em 8,15. Então, por enquanto não romper os 8,89, continua congestionada e indefinida, né? Nada a fazer. Acima de 8,89, aí sim, rompe congestão e retoma essa tendência de alta que ela tem atrás, né? Pode procurar no curto prazo 9,60 e ainda alvos maiores na sequência. Mas, por enquanto, para um swing trade, seria esse o objetivo. Bom, vamos lá aqui. Vale uma compra, aqui os endereços que eu coloquei. O Thiago está perguntando, Evandro, por favor, Rapid 4, uma análise, né? Então vamos ver a situação da Random Participações. Rapid 4. O que a gente tem para ela? Bom, a Rapid 4 está num ponto bastante importante, né? Ela fez um ótimo repique, porém nada que revertesse tendência de baixa para alta. Por quê? Porque esses zigue-zagues continuam sendo descendentes. Hoje ela testou essa importante aqui região, que é a linha de tendência de baixa, né? No caso, para fazer uma aposta com o Rapid 4, o ideal seria, ela já avançou bastante, ela romper aqui essa resistência aqui por volta aí de 6,90, né? Ou R$ 7,00, né? Um bom start ele estaria acima dos R$ 7,00, onde ela já garantiria desfazer a tendência de baixa em curso. Uma antecipação, eventualmente, acima da máxima de hoje, já pode valer, eventualmente, uma antecipação na compra, né? Porém, a gente já está trabalhando abaixo da média móvel de 200 períodos, que eu considero também um divisor de longo prazo. Então, mesmo que se dê uma entrada aqui nesse ponto, ou acima dos R$ 7,00, num primeiro momento, eu ainda deixaria o meu objetivo aqui por volta aí de 7,25, né, 7,30 aproximadamente, onde a gente tem aqui resistência e mais essa média de 200. Ainda não dá, não teria uma garantia maior de que realmente isso aqui vai virar para cima. Mas pode dar um tiro curto. E o stop, no caso, se continuar a subir, o stop mais curto, ele estaria aqui abaixo da mínima de hoje, onde a gente também tem esse suporte aqui atrás, que está em 6,45. Eu acho que tem gráficos melhores para a gente operar, né? Mas de qualquer forma, com a Random, ela ainda está em tendência de baixa, fez um repique bastante interessante e hoje parou numa região muito importante, que é essa linha de tendência de baixa. Se ela continuar a subir a partir de amanhã e romper a máxima de hoje, pode valer uma antecipação na compra, completando o lote quando romper aqui os R$ 7,00 e pensando inicialmente aqui alguma coisa por volta aí dos 7,25, onde passa a média móvel de 200, né? Não necessariamente para zerar nesse ponto, mas para olhar mais de perto, né? Conforme a situação, se ela formar topo aqui, aí sim seria interessante sair fora dela. Se ela testar e der sequência legal, vamos trazer o stop aqui para o lucro e vamos ver o que a gente consegue aí para cima. Até porque a Random Participações, se vocês observarem aqui, ela tem até um W em formação, um eixo aqui exatamente aqui no 6,90, R$ 7,00. Então, se ela voltar a subir, romper os R$ 7,00, realmente ela vai dar toda a pinta de reversão de baixa para alta. Então, vamos ver o que acontece. No momento aqui, né, com relação a esse W, o repique já andou bastante, né? Então, para entrar agora, tem que entrar com um pouquinho mais de cautela. Vamos ver se eu não pulei ninguém aqui. A Random já foi. Gepeto. Para finalizar, veja que belo fechamento em América Latina Logística. Então vamos lá, América Latina Logística. E vou anotar aqui também, para não deixar ninguém para trás, já estamos estourando aqui o horário, América Latina Logística, o Alex está pedindo Porto Seguro, e depois o Francisco JHSF3. Então vou pegar mais essas três, aí a gente encerra o chat de hoje.
Então, começando, América Latina Logística, realmente aqui, fechamento importantíssimo, eu vinha comentando, acima dos 8,78, desfaz a tendência de alta, sacramentou aqui, então, não está mais tendência de baixa, né? Não está mais tendência de baixa, está dando um grande passo aqui para tentar retomar a tendência de alta. O objetivo que eu pensaria para ela aqui, para o médio prazo, resistência de 11,15, stop em 7,54 ou 7,75. Realmente está fazendo um belíssimo fechamento aqui, quebrando essa tendência de baixa aqui, conseguindo fechar acima de 8,78. Eu falei aqui da JHSF3, mas tem uma antes, que é a que eu falei para fechar, sim, Porto Seguro. PSSA3, Porto Seguro. Bom, está tentando aqui fazer um fundo em 31,56, por enquanto ela está indefinida, por quê? Aqui a gente consegue traçar uma linha de tendência de alta e aqui uma de baixa, ou seja, está afunilada dentro de um triângulo simétrico. Para pensar fazer qualquer coisa com a Porto Seguro, esperaria romper aqui esses 33,59. Ainda está um pouquinho distante, então por enquanto nada a fazer. Se tiver comprado, dá para deixar um stop abaixo de 31,56, né? Para sair fora da operação. Por quê? Porque se ela voltar a ceder e perder os 31,56, tendência de baixa novamente para ela, né? Podendo ganhar força na sequência se perder ainda esse suporte 30,65. Então, por enquanto, aí está um pouquinho indefinida. E para fechar, JHSF3. Devolvendo um pouquinho, mas ainda respeitando aqui esse suporte imediato de 4,09, quando rompeu esses 4,09, ela iniciou tendência de alta, né? Então, nesse momento, está fazendo backtest aqui nesse suporte. Vamos ver exemplo de Petro ali, que também respeitou, se ela consegue fazer um fundo aqui, volta a subir. De qualquer forma, apesar desse recuo de ontem e hoje, permanece aqui em tendência de alta, né? Porque está acima dos 4,09, nesse momento testando aqui esse fundo. Quem está no call, mantém os parâmetros ali que foram passados, né, com relação ao objetivo e stop. De fora, dependendo da reação que ela fizer amanhã, pode valer uma nova entrada na compra aqui, deixar um sinal de fundo nessa região, para também acompanhando os parâmetros do call. Bom, é isso, pessoal. Estouramos um pouquinho o horário para variar, como sempre, né? Mas não tem problema, eu gosto sempre de procurar atender as colocações de vocês, né? Mostrar também os porquês aí daquele objetivo, stop, enfim, das situações, não simplesmente dar um overview muito rápido. Agradeço a presença aí de todo mundo. Daqui a pouco também vou publicar esse chat lá no YouTube, né, para que vocês possam revê-lo. Não sei se amanhã vou ser eu novamente que vou fazer o chat, o Roberto ou alguém lá do Trade ao Vivo, mas de qualquer forma, sempre que precisar, estou aí à disposição de vocês, né? Adoro fazer esse programa. Obrigado pela presença aí, pessoal. Valeu, até a próxima.